Em junho de 2013, a gratuidade no transporte público entrou na agenda política do país. Desde então, alguns municípios passaram a ter passe livre, mas nenhuma capital conseguiu implementar a medida. Agora, quase uma década depois, a maior cidade brasileira volta a discutir maneiras para viabilizar a liberação das catracas. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022. A gente está prestes a entrar no último mês do ano. Já é 2023, quando um dos fatos mais importantes da política brasileira vai completar uma década, as jornadas de junho de 2013. E uma década depois, está na ordem do dia da maior cidade do país a demanda que deu início àquelas manifestações, que começaram com protestos contra o aumento da passagem de ônibus e pedindo passe livre, até irem ganhando outras demandas difusas e virarem as maiores manifestações até então, desde os caras pintadas do impeachment de Fernando Collor de Mello. Sim, São Paulo estuda implantar a tarifa zero nos ônibus da cidade. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, anunciou que a SP Trans, a companhia que cuida do sistema de transporte público por ônibus da capital paulista, está preparando um estudo que deve mostrar se a proposta é viável do ponto de vista econômico, financeiro e jurídico. O prefeito disse que o objetivo é fazer com que a população use mais o transporte coletivo e menos o transporte individual. Nunes também disse que hoje a estrutura de 13 mil ônibus da cidade custa anualmente 10 bilhões de reais. Cerca de 5 bilhões de reais são arrecadados com as passagens, que custam R$ 4,40. E a prefeitura subsidia o restante do valor, cerca de 5 bilhões. Sem essa complementação, de acordo com o prefeito, cada tarifa custaria mais de R$ 7 para o passageiro. O valor da passagem não é reajustado há 2 anos. Os resultados desse levantamento encomendado para a SP Trans devem ser apresentados em janeiro. Se ficar comprovado que a proposta é viável, a tarifa zero na capital paulista pode ser implementada ainda em 2023, segundo o prefeito. Estamos pegando estudos anteriores. Ontem eu estava lendo um estudo de 2018. Então tem bastante material sobre essa questão, evidentemente precisa atualizar, mas os estudos estão avançando. Na cidade de São Paulo, como são 7 milhões e 100 mil usuários de transporte coletivo, 13 mil ônibus, é tudo muito mais complexo, 10 bicos no sistema. Então a gente está tendo bastante cautela para poder não criar nenhuma expectativa nas pessoas, mas com a vontade política de implantar. Mas evidentemente vai depender da gente ter uma questão de logística. Todos os municípios que implantaram aumentaram no mínimo 1,5 vezes a quantidade de passageiros. Você ouviu aí o Ricardo Nunes falando a jornalistas na terça-feira. O prefeito disse ainda que estuda vários modelos para financiar a proposta, entre eles a possibilidade de empresas que já financiam parte do transporte dos seus funcionários pagarem esse valor diretamente à prefeitura, ou criar outras opções para captar receitas, como publicidade nos ônibus. Mas ele disse para a TV Band que descarta a possibilidade de colocar mais dinheiro da prefeitura para possibilitar o transporte gratuito. Nenhuma cidade com um tamanho como São Paulo já implementou medida semelhante. Com essa proposta, o prefeito paulista tenta viabilizar também a sua reeleição no pleito de 2024. Para o jornal Folha de São Paulo, o Milton Leite, que é presidente da Câmara Municipal, disse que se a gratuidade nos ônibus for implementada, ela vai dar, abre aspas, uma excepcional marca para o governo Ricardo Nunes, uma marca exclusiva e de enorme alcance popular, fecha aspas. Essa não é a primeira vez que uma proposta do tipo surge em São Paulo. A Luísa Erundina, que foi prefeita da cidade entre 1989 e 1992, propôs subsidiar as passagens por meio do IPTU, mas a medida não foi aceita pela Câmara. A Erundina, aliás, também voltou a discutir o tema em 2020, quando foi candidata a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo PSOL, que deve ser o principal adversário de Nunes na disputa pela prefeitura em 2024.
O debate sobre o passe livre no transporte público não sumiu depois da passagem da Erundina pela Prefeitura de São Paulo. Em junho de 2013, essa discussão ganhou uma proporção gigantesca. Você ouve aí o áudio captado pela TVT numa das manifestações que ocorreram em São Paulo em junho de 2013. Aquele mês ficou marcado por uma onda de protestos que se espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria, naquele momento, a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Collor 21 anos antes. Os atos começaram com manifestantes que se opunham ao aumento no preço das passagens de ônibus. Em São Paulo, questionavam um aumento de R$ 3,00 para R$ 3,20. Estudantes que pediam transporte público gratuito e de qualidade eram os principais integrantes das manifestações. Mas aos poucos a pauta se ampliou. A frase "não é por 20 centavos", escrita em vários muros da capital paulista, deixou claro o desejo de extrapolar a reivindicação original. No dia 13 de junho, a Polícia Militar de São Paulo atacou manifestantes no cruzamento da Avenida da Consolação com a Rua Maria Antônia, deixando mais de 150 feridos. A violência policial que marcou as primeiras manifestações despertou a solidariedade de pessoas que, até então, não tinham se envolvido com o movimento. Essa adesão ampliou a convocatória das marchas seguintes e, ao mesmo tempo, tornou os atos mais diversos do ponto de vista ideológico. Desde a sua origem, o Movimento Passe Livre, grupo responsável pela mobilização inicial das chamadas Jornadas de Junho, reivindicou para si um caráter horizontal, livre da agenda dos partidos políticos tradicionais e com líderes que se revezavam como negociadores e porta-vozes. As interpretações sobre a origem e as consequências das jornadas variam até hoje, a depender de quem analisa o fenômeno. Para além do turbilhão que as jornadas de junho provocaram na política nacional, elas também foram responsáveis pela circulação de uma série de propostas para que o transporte público fosse gratuito no país. A maioria das ideias acabou engavetada, mas não todas. Atualmente, cerca de 50 cidades brasileiras oferecem transporte público gratuito para a população. Uma delas é Vargem Grande Paulista, que implementou a tarifa zero em 2019. O Josué Ramos, que é prefeito do município, se reuniu na segunda-feira com o Ricardo Nunes para explicar como a medida foi viabilizada economicamente. Em Vargem Grande Paulista, empresas não pagam vale-transporte. Em vez disso, pagam para a prefeitura cerca de R$ 40 por funcionário, que vai para um fundo criado especificamente para bancar a medida. Assim, os mais de 54 mil moradores da cidade podem andar de ônibus de graça. Estudiosos de mobilidade urbana ressaltam que colocar a tarifa zero em prática não é simples. As cidades que optaram por aderir à iniciativa tiveram de repensar inúmeras questões, como itinerário e principalmente o modelo de financiamento, já que o ônibus continua consumindo dinheiro público para circular. Outra questão que aparece quando as cidades testam o modelo de tarifa zero é a questão social. Para a Folha, o Eric Goldwyn, que é professor de urbanismo e transporte na Universidade de Nova York, disse que, abre aspas, se você vai gastar alguns milhões para ônibus grátis, poderia usar esse dinheiro e os milhões arrecadados com a tarifa para adquirir mais veículos e fazer outras coisas, fecha aspas. Segundo ele, o dinheiro é mais bem gasto se for usado para criar um serviço de transporte mais frequente e confiável que pode dar desconto para alguns públicos. Modelos distintos de financiamento da tarifa zero foram adotados no Brasil. Em Maricá, no Rio de Janeiro, por exemplo, o transporte coletivo é custeado com uma parcela do que o município recebe dos royalties da extração de petróleo. Já a cidade cearense Caucaia, que tem mais de 360 mil habitantes e é a maior do Brasil até agora a implementar a tarifa zero, reviu contratos, conseguiu reduzir custos e com a economia passou a bancar o transporte. A implementação da medida melhorou a economia, segundo autoridades das duas cidades. O presidente da empresa pública de transportes de Maricá, Celso Haddad, disse para o jornal Folha de São Paulo que antes da tarifa zero a economia não girava, porque a população não tinha dinheiro para visitar outras partes da cidade.
Ele afirmou que agora pode-se ir a qualquer área do município, o que melhora o desenvolvimento das regiões. Já o prefeito de Caucaia, o Vitor Valim, diz que a gratuidade dos transportes funciona como uma transferência direta de renda para a população, que pode usar o dinheiro que gastaria no transporte em outras coisas, movimentando a economia da cidade. No município cearense, a medida foi implementada em 2021 e Valim disse que ela reduziu consideravelmente o número de carros circulando e as emissões diárias de CO2, gás causador das mudanças climáticas. A medida também melhorou o tráfego local, já que um número maior de moradores prefere andar de ônibus sem gastar nada, em vez de andar de carro pagando combustível e estacionamento. O deputado federal eleito Gilmar Tato, que foi secretário municipal de transportes de São Paulo e atualmente é membro da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse numa coluna que escreveu para o portal Brasil 247 que, assim como saúde e educação, o direito de ir e vir é assegurado pela Constituição de 1988, mas que, enquanto os dois primeiros contam com todo um aparato estatal para a oferta gratuita dos serviços, para se deslocar através do transporte público, os usuários desembolsam tarifas que pesam cada vez mais no orçamento familiar. O Tato afirmou que a tarifa zero passou a ser debatida pela equipe de transição e que Lula pode dar apoio à ideia. Abre aspas para ele. Transporte e mobilidade são políticas públicas matriciais que vão muito além do deslocamento do ponto A ao ponto B. Também significam acessibilidade e usufruto do direito a serviços públicos e privados que são ofertados longe. Fecha aspas. O programa PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou nesta quarta-feira os dados consolidados do desmatamento na Amazônia de agosto de 2021 a julho de 2022. Mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta foram devastados em um ano. É uma área equivalente à da Jamaica. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que esses números significam? O dado de desmatamento divulgado agora, em 2022, é menor que o de 2021, que foi de mais de 13 mil quilômetros quadrados, segundo o INPE. A queda desse ano foi de 11% em relação ao ano anterior, mas não é como se desse exatamente para comemorar. Apesar da redução dos números, o desmatamento ficou num patamar muito alto, acima dos 10 mil quilômetros quadrados. O Observatório do Clima, uma rede de organizações da sociedade civil, publicou uma nota nessa quarta dizendo que, entre aspas, depois de 4 anos passando a boiada e metendo a foice no Ibama, o governo de Jair Bolsonaro termina em 2022 com um aumento de 59,5% da taxa de desmatamento em relação aos 4 anos anteriores dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Enquanto o desmatamento na Amazônia tinha sido de 7.500 km² em 2018, o último ano de Temer, nos 4 anos de Bolsonaro ele sempre superou a marca dos 10 mil km². Esses números não são por acaso. O governo atual ficou marcado pelo desmonte de políticas ambientais e incentivo a grupos que promovem a devastação da Amazônia, como madeireiros e garimpeiros. E Mariana, o que aconteceu com a Amazônia nas últimas décadas? O desmatamento na Amazônia teve altos e baixos desde 1988, quando o INPE fez as primeiras medições. De 88 até o início dos anos 2000, a curva da atividade teve momentos de aceleração e queda, mas sempre em patamares muito altos, acima dos 10 mil km². Em 2004, no segundo ano do primeiro governo Lula, os números chegaram a um dos maiores níveis da história, com mais de 27 mil km², que só ficaram abaixo do que tinha sido registrado em 95 no governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um momento grave, mas também de virada, porque o quadro começou a mudar a partir do ano seguinte. De 2004 a 2012, o desmatamento na Amazônia teve queda de 83% depois do governo federal, nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff, ter implementado políticas públicas de combate à atividade que foram reunidas no chamado PPCDAM, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Essas políticas incluíam a fiscalização forte do Ibama na Amazônia e a expansão de áreas protegidas como terras indígenas e unidades de conservação.
O desmate parou de cair depois de 2012, nos governos de Dilma e Michel Temer, por motivos como a aprovação do novo Código Florestal, o abandono da demarcação de áreas protegidas e cortes orçamentários no Ministério do Meio Ambiente. Com Bolsonaro, como a gente viu, o índice de desmatamento aumentou mais ainda, voltando para aquele patamar de mais de 10 mil quilômetros quadrados que a gente tinha superado anos atrás. O desmatamento cresceu todos os anos de 2018 a 2021 e fechou com esses dados que a gente viu agora de 2022. O texto da Mariana você pode ler na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia e o clima entre os temas principais. Vai lá no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do avanço da discussão sobre a tarifa zero no país até o dado anual sobre o desmatamento da Amazônia, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até lá!